Então vamos encerrar hoje o módulo 1, que vai falar sobre a alegria do discípulo. Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 15. Cadê o controle aqui do passe slide? Está aqui. João capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nós lemos aqui até o versículo 11, irmãos. A gente poder ver aqui a diferenciação que há entre a videira verdadeira, que é Jesus, e o agricultor, que é o Pai. E ele faz ali duas distinções de um ramo que dá fruto e de um ramo que não dá fruto. O ramo quem são? São os discípulos. E ele fala aqui no versículo 11 que através dessa passagem, dessa poda que é feita na videira, ele se alegra. Por isso que ele nos diz no versículo 11: Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completa. Algumas versões da Bíblia vai falar que a alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria que a Bíblia nos estabelece aqui não é a alegria de você ficar o tempo todo que nem um coringa lá, com a boca risonha. Não. Ela é um dos tesouros mais preciosos da vida cristã. Mas o que ela é? É um dom que brota do nosso coração, que brota do coração daquele que segue Cristo, e um fruto. Alegria, fruto do Espírito, que pode nos dar aqui aquele que anda com Cristo. E ela é diferente da alegria que este mundo experimenta. A alegria do discípulo, ela é constante. Mas é possível ela ser constante? É totalmente possível. É só nós colocarmos as coisas certas nos lugares certos. Porque ela é fundamentada, ela tem a sua identidade em Cristo, não é em nenhum de nós aqui. Então, às vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas, e ficamos tristes, não somente no âmbito da igreja, mas no trabalho, na escola, em qualquer lugar que a gente esteja inserido. Nós nos magoamos, nós nos decepcionamos, e ficamos tristes. Mas quando nós temos aqui essa alegria fundamentada em Cristo, a alegria cristã, mesmo nesses altos e baixos, nessas mágoas, nessas decepções, ela permanece sendo constante. E aí, para falar em alegria, a gente pega aqui, o mundo fala hoje do hedonismo. O hedonismo é o prazer a qualquer custo. Naquela frase, o que importa é que eu seja feliz. Não importa o que eu faço, não importa como eu faço,
o que importa é a minha felicidade. Né? Aí nós pegamos emprestado aqui John Piper. John Piper né, já está aí já é cabeça branca, né, já tem aí acho que mais de 70 anos, se não me engano. Né, e ele traz essa perspectiva do hedonismo, do hedon, né, da alegria a qualquer custo, da felicidade a qualquer custo, e ele traz para o meio cristão. Ele diz que há um hedonismo cristão, há uma alegria cristã, uma felicidade cristã. Né? Ano passado nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre esse tema, sobre a alegria. Né? E ele diz que a alegria cristã não é mero sentimento passageiro, como as coisas do mundo que a gente faz, se sente feliz, acabou a alegria. Ou um simples contentamento emocional. Mas é uma satisfação profunda e duradoura em Deus, que nasce de conhecer, amar e confiar plenamente nele. Se nós conhecemos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós confiamos plenamente em Deus, nós somos alegres, nós somos bem-aventurados. Né? E ele disse que essa alegria, olha só, ela não depende das circunstâncias, A, B, C ou D. Ela tem como objetivo e fonte um próprio Deus, porque nós nos alegramos para Deus, nós não nos alegramos para as pessoas, e ela é uma resposta natural à graça, ao amor e à bondade divina. Aquilo que Deus tem derramado sobre nós, nós devolvemos a Ele em forma de uma vida alegre. E ele afirma que o cristão é chamado não apenas a obedecer a Deus, mas a encontrar prazer e deleite nele acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E aí ele vem com aquela célebre frase, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais alegre em Deus eu sou, mais glorificado através da minha vida ele é. Né? E nós vimos aqui, o versículo 8 diz que só há uma forma de nós glorificarmos ao Pai, dando fruto, tornando discípulo dele. Então, o prazer cristão, resumindo tudo isso, está em Deus. É opcional, essa alegria é opcional, não é opcional, mas ela é um ato de adoração. Nós adoramos a Deus através de uma vida bem-aventurada, através de uma vida alegre. Viver para a glória de Deus e viver para a nossa alegria em Deus é o caminho pelo qual Deus recebe mais glória, porque mostra que o consideramos como bem mais precioso. E ele tem que estar em primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, essa alegria não é completa. Se nós não estivermos dando frutos a Deus, essa alegria ela não é completa. E a gente gosta de trocar Deus de uma maneira muito fácil trocar Deus pelas coisas deste mundo, né? Pelas coisas deste mundo. Então, nós vamos explorar aqui 3 argumentos que explicam a alegria do discípulo, a sua fonte e como ela se manifesta no cotidiano, que não adianta a gente conhecer, saber, mas não praticar. Quais são esses argumentos aí? O primeiro deles é que a alegria do discípulo ela é fundada no amor de Cristo. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a primeira fonte da nossa alegria em Deus é o que? É o fato de saber que Ele nos ama. Né? Só de saber isso, nosso coração já devia estar muito alegre. Né? Ele nos redimiu. Ele nos adotou como filho de Deus. Então, este amor nos faz estar firmes na rocha. Esse amor é uma rocha sobre a qual nossa alegria se edifica. Porque quando nós cremos em Cristo como Salvador da nossa vida, né, e Senhor, não é seu caso, Senhor e Salvador, nós temos ganhamos uma nova identidade. Nós ganhamos um propósito eterno, né, que vai além dessa vida. Quando nós compreendemos que fomos escolhidos por Deus, resgatados da morte espiritual e reconciliados com Ele, que nós éramos inimigos dele. Né? Já viu o inimigo ser alegre com o inimigo?
né, ser feliz com o inimigo, dar risada com o inimigo. Né? Nós saímos dessa realidade espiritual e somos levados para uma outra realidade espiritual. E isso traz para nós uma alegria incomparável. O amor de Cristo é a base sólida da nossa alegria. Porque o amor de Deus muda? Não muda. O amor de Deus ele é eterno. Nós pegamos aí o texto de Romanos 5,8, que diz lá, Deus prova, precisava provar alguma coisa? Deus não precisava provar nada para ninguém, para a gente, nem para ninguém. Mas Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse sacrifício, essa demonstração de amor, não depende dos nossos méritos, mas flui da própria natureza de Cristo. Tem como fonte a própria natureza de Cristo, que se fosse por nós, né, talvez a gente não faria isso nem pelo nosso filho, né, os pais aí, ó, talvez a gente não faria isso nem pelos nossos filhos. Né. Ele não se importou em dar o seu filho, né, para nos salvar, de entregar o seu filho para morrer em nosso lugar. Né. Então, mesmo em momentos que nós temos dúvidas, que nós estamos fracos, nós podemos ter a alegria na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, como diz aqui Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, nós somos libertos do medo. Tem gente que tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, não. Mas não queria agora também, não. Ninguém quer morrer agora, né? A gente quer viver mais um pouquinho. Mas já vi cristãos que têm medo de morrer, que não podem ouvir falar da palavra morte. Esse texto de Romanos 8, 38 e 39, nos livra da culpa, da insegurança, da nossa salvação, por exemplo. Será que hoje eu estou salvo? Não, eu cometi um pecadinho ontem ali que não era para cometer, mas eu cometi. Será que eu vou perder minha salvação? Mas Ele nos permite viver com confiança, sendo grato a Deus. É este amor aqui, do qual nós não nos separamos dele jamais, que nós somos capacitados a experimentar a alegria que não depende das circunstâncias externas. Não depende do que alguém falou comigo, do que alguém fez comigo. Depende da minha vida com Deus e dela somente. A obra de Cristo na cruz é a chave para isso. Eu gosto muito desse nome, viu? Ele nos reconciliou com Deus e nos deu vida nova. Olha isso, a nossa vida, ela é nova. Ela não é mais velha como já foi um dia. Como diz lá em Efésios 1:7, nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que significa isso? Nele temos a redenção. Significa que os nossos pecados, eles foram apagados. A dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi apagada. Ela foi paga. E agora nós temos acesso direto ao Pai. É só fechar o olho, de olho aberto mesmo. Falar com Deus. Elevar seus pensamentos a Deus. Você já tem acesso ao Pai. Você não precisa de nenhum intermediário para isso, não. Então essa verdade traz para nós uma alegria que não se esgota. Porque ela é fundamentada na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Cristo não vai precisar morrer de novo. Se ele precisasse morrer de novo, ele não seria vitorioso. Mas ele venceu a morte de uma vez por todas,
para nos dar vida. Na sua morte nós temos vida. E aí no dia a dia isso vai se manifestando. Quando nós enfrentamos tentativas, né, ou arrependimentos, né, nós somos lembrados que a graça de Deus, que é rica, né, é suficiente para nos restaurar, é suficiente para nos guiar. Saber que os nossos pecados estão perdoados. Saber que nós temos a promessa da vida eterna em Cristo. Isso traz uma alegria sem igual para nós. Mesmo que a gente não fique aí o tempo todo estampando risadas, né? Essa alegria está dentro de nós. O Fernandinho tinha uma música lá, né? A alegria do Senhor. Ele diz, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E não sai mesmo não. Né? Nós pegamos o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Né? Esse texto foi um texto que me ajudou, por exemplo, né, a preencher a lacuna no meu coração, né, de um pai que eu não tive. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você pode ter se decepcionado aí com o seu pai terreno, mas esse pai aqui nunca falha. Foi isso que eu entendi. Quando eu fui encontrar com meu pai, pela primeira vez na minha vida, né, e ele não foi. E ele me deixou lá esperando. Certo dia, lendo a Bíblia, eu encontrei esse texto aqui. Lendo a Bíblia não, né? Eu tinha lido esse texto aqui algumas vezes, preparando um sermão em cima desse texto. Né? Isso mudou a minha perspectiva de como eu enxergava a paternidade. Né? Então, essa adoção, de que agora nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte dela, nos dá um lugar na família de Deus, com todos os privilégios. Nós já falamos aqui, na cultura romana havia o pater potestas, né? Um pai, ele ia e adotava uma criança e dava o seu sobrenome para a criança e dava a sua herança para a criança, e ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse com aquela criança, inclusive matar aquela criança, porque a partir do momento que ele adotou ela, ele era o pai dela. Ninguém poderia tirar esse direito dela. Ninguém pode tirar esse direito nosso de sermos filhos amados de Deus, não mais um estranho, né, ou um escravo, um servo, mas um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Deus em Cristo. Já que eu estou no capítulo 8 de Romanos aqui, ó, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ser adotados como filhos de Deus traz uma alegria que transcende todo o nosso entendimento. Porque quando nós somos adotados, nós fazemos parte de uma grande família que é a família de Deus, a família da fé. A segunda coisa aqui, irmãos, é que a alegria do discípulo, ela surge da obediência ao chamado de Cristo. A gente viu aqui que depois de todo o processo, né, da poda, né, lá, Jesus fala, eu estou falando isso, né, para que a vossa alegria seja completa. Para o que ao participar desse processo, você seja mais alegres. Né? Nós damos frutos sendo obedientes a Cristo. Né? E o caminho da obediência passa aí também pela alegria. Jesus não apenas nos oferece salvação, mas nos chama a segui-lo em todos os aspectos da nossa vida. E isso vai resultar em uma verdadeira satisfação e alegria. Satisfação e alegria. Jesus nos chamou para desfrutarmos de vitórias? Sim. Mas não apenas de vitórias. Senão seria muito fácil, né? Só vitória. Mas também para que nós vivamos uma vida que o glorifique em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Estava com o irmão essa semana, né, ele me disse lá que conversando lá com
com o rapaz, negociando com o rapaz lá um bem dele, né? Ele recebeu a seguinte resposta do irmão, né? Porque era crente também, né? Falou, irmão, tem que orar antes de tomar a decisão, né? Tem que orar aí antes de nós batermos o martelo, para ver se é isso mesmo, né? Essa é uma prática que nós deixamos um pouco de lado. Né? Orar antes de tomar uma decisão. Né? Orar antes de ter uma conversa com alguém. Orar antes de agir. Orar antes né, de fazer algo que talvez você não está nem... Está lá no seu coração, lá, será que eu faço, não faço? Faço, não faço, faço, não faço, fiz. Como filhos, nós temos acesso direto a Deus. Né? Essa é uma prática, por exemplo, eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a trabalhar na igreja, né, a igreja, ela tinha mais de 400 membros, do nada ela minguou para 100 e pouquinho. Né? E o pastor, né, tinha ali, ele ia para a igreja, e chegava um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, para poder conversar com ele. Eu pensava, rapaz, o negócio está pegando fogo aí para o lado do pastor, né? Mas depois, conversando com ele, o que as pessoas vêm conversar tanto com o Senhor aí, dentro desse contexto que nós estamos vivendo aqui? Elas vêm pedir conselhos sobre decisões para se tomar. Né? Hoje é uma prática que nós não vemos mais no nosso meio. Eu quero mudar de emprego. Né? Não gasta tempo em oração. Né? Não pede conselhos para ver se isso é bom para a sua vida, para a sua família. Eu quero mudar de cidade. Não gasta tempo em oração. Né? Como, né, pastor, né? Pastor, será que receber uma proposta assim, 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 assado, o que o senhor acha isso? Né? Não é o pastor que vai te autorizar ou que vai, né, te negar a ir, não. Mas é que o pastor ele serve para poder guiar a ovelha. Lembra do cajado lá do seu Nelson, que eu falei semana passada lá do monte lá? Né? Era assim que o pastor guiava a ovelha. Ele pegava o cajado lá, e ia na ovelha para poder botar ela no caminho. Né? Para qualquer decisão, eu quero namorar. Né? Jovem ou adolescente, não procura não para poder, né, ver a menina ou o menino é de Deus, se não é, né? As pessoas vão tomando as suas decisões e vão vivendo as suas vidas. Né? Aí quebra a cabeça, né? Bate a cabeça no muro, aí procura para poder conversar. Aí procura poder alinhar a sua vida. Né? Aí procura Deus, aí procura a igreja. Mas antes, né, é uma das práticas de que há 18 anos atrás, né, que 2007 até hoje dá 18, né? Era uma prática constante na vida da igreja. Não sei se aqui, né, mas lá onde que eu morava era. Né? Então a gente tem que voltar a essas coisas, né? A ser obediente a Cristo através dessas coisas, né? Alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Cristo. Alinhar a nossa vida com a vida de Cristo. Se guardardes os meus mandamentos, diz lá o versículo 10, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus, ele tomava a decisão de qualquer jeito. Ele se retirava para orar. Ele ia até o Pai. Ele ia a Deus para poder tomar uma decisão, né, na sua vida. Quando nós escolhemos seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo, perdoar os inimigos, buscar a santidade, né, nós encontramos uma paz interior, né, que ela nos satisfaz espiritualmente. Que nós não precisamos de mais nada nessa vida. Por exemplo, aqui eu botei um exemplo prático. Um discípulo que escolhe perdoar uma ofensa, mesmo que seja difícil, né, ele descobre através desse ato, né, uma alegria sem igual, em vez da amargura. Muitas vezes nós escolhemos a amargura. Né? Nós não procuramos para poder conversar.
para poder alinhar. Ficamos amargurados. Mas se nós pegássemos aí, vamos dizer, 20% do que a Bíblia nos orienta a viver, a nossa vida seria diferente, muito, muito diferente. A obediência, ela fortalece a nossa comunhão com Cristo, e essa proximidade é uma fonte constante de alegria com Cristo, com o Deus Trino, com o Deus Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós obedecemos, nós nos aproximamos de Cristo, nós estamos enxertados na videira verdadeira. Essa proximidade gera uma alegria sem igual em nós, porque vem da fonte. A alegria vem da fonte, que é o próprio Cristo. Como que isso dá no nosso cotidiano? Práticas como oração regular, estudo da palavra, busca por uma vida completa. Tem uma arte aí rodando na internet, de dois caminhos. Um caminho é o da crença em Cristo. O outro caminho é da obediência em Cristo. O da crença em Cristo, lotado de gente. O da obediência tem 2, 3. Porque as pessoas querem crer em Cristo, mas não querem obedecer a Cristo. Eu lembro que o seu Carlos falou aqui na primeira aula lá de julho lá, As pessoas querem, Deus como Jesus como Salvador, mas não querem ela como Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Foi isso, não foi, seu Carlos? Ele não é só Salvador. Porque se ele for só Salvador, é esse caminho aqui, da crença em Cristo, está lá. Mas se ele for Senhor e Salvador, o caminho da obediência a Cristo, ele vai estar mais cheio. Então, um cristão que dedica tempo à leitura bíblica diária, não vou perguntar se está fazendo, não. Um pastor ele não deveria se preocupar se as suas ovelhas elas estão lendo a Bíblia ou não. Deveria ser natural para elas. Ninguém te força a comer, força a comer. Força a levantar da cama. Às vezes, Mas um pastor não deveria ficar aqui, tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia, tem que participar do estudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não deveria, porque são coisas naturais para a vida de um cristão, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, o próprio Deus está falando comigo. E o meu coração ele vai sendo transformado por essa verdade. E isso vai levar ao quê? A obediência ao chamado de Cristo inclui o serviço aos outros, para me levar a agir em prol do outro. A grande comissão de Mateus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos cumprido isso, nós vamos falar sobre isso. Hoje à noite. Tem que ver que quanto mais nós cumprimos o ID, mais alegres nós ficamos. É a fonte de alegria. Quanto mais tempo eu dou para o meu próximo, mais alegre eu fico. O que nos diz Atos? Mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente gosta de receber, Muitas vezes não gostamos de dar. Mais bem-aventurados é dar do que receber. Então, essa verdade se torna evidente quando um discípulo dedica seu tempo para visitar um enfermo. Ensinar crianças na escola dominical, ou até adultos na escola dominical. É tempo gasto. O que eu falei aqui com os meninos aqui, O Tiago sugeriu fazer aula conjunta. Eu falei, se vocês não se importarem, porque vocês gastaram tempo estudando. Vocês gastaram tempo estudando. Então, para tudo na vida, há um gasto. Para as coisas de Deus, principalmente. Porque o ato de servir, de gastar esse tempo, de me doar,
Ele não apenas abençoa os outros, mas enche o nosso próprio coração de alegria e de propósito. Em terceiro lugar, irmãos, estão entendendo? Está tranquilo? A alegria do discípulo, ela é reforçada pela esperança da glória futura, aquilo que nós estamos ansiando, né? Esperando, né? Ela não é apenas uma experiência para hoje, do presente, mas ela transcende o tempo, né? Quantas pessoas aí, né, já morreram ansiando por isso e hoje se encontram com o Senhor? Talvez você conheça alguém aí, ou conheceu alguém, né? Você já ouviu dessa pessoa que eu estou mais aguardando na minha vida é o retorno de Cristo, né? Me lembro conversando com uma irmã, né? Ela disse que ela não pensava nessas coisas, né? Ela não pensava no retorno de Cristo. Ela nunca parou para pensar, né, na volta de Jesus, naquilo que é futuro, mas que também é para hoje. Essa esperança ela vai ser como uma âncora, como na linguagem de Hebreus, que mantém o discípulo firme em meio às tempestades da vida. Estou passando por essa tempestade, mas Jesus está voltando. E eu vou vencer com Ele. Eu vou para a comunhão eterna com Deus. A alegria, a certeza do retorno de Cristo é uma fonte vibrante da alegria do discípulo. Jesus está voltando. Tito aí diz o quê? Paulo nos exorta a guardarmos a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Tem crente hoje que nem sabe como é que Cristo vai voltar. Porque fica aí vendo coisas na internet, né? Vários conceitos na internet, embaralha a cabeça, não se dobra para a palavra, fica assistindo lá deixado para trás, né? Aí torna a sua esperança na volta de Cristo igual a do filme, né? O retorno de Cristo e a promessa da sua presença eterna são fontes inesgotáveis de alegria. Pensa só, um dia você vai estar com o Salvador. Um dia você vai estar com o Senhor da sua vida. Vê se não é coisa para nós nos alegrarmos. Eu vou cantar com Jesus 24 horas, não, porque não vai ter tempo, né, no céu, né? Mas vou cantar com Jesus o tempo todo, a eternidade toda. Né? Cantar para Ele, ó, coisa maravilhosa, né? Essa esperança inspira o discípulo a viver com propósito, sabendo que cada ato de fé aqui, cada obediência a Deus está contribuindo para isso, né? E aí no dia a dia, isso vai ser visto o quê? Né? Diante das injustiças, né? Eu vi ontem, né, não sei se vocês estão sabendo, aí tem um influência aí que não é crente nem nada, né? Antes que já digam aí que o rapaz é crente, né? Não é crente, né? Mas ele denunciou algo que o crente deveria denunciar, né? Aí disseram lá que um pastor que é autista, né, pastor Anderson Silva, ele disse que aqueles que têm o espectro autista, eles são mais sensíveis à injustiça que acontece ao redor deles. Então eles, né, ao ver uma injustiça, eles se indignam contra essa injustiça, né? Isso é algo que o crente deveria agir dessa forma, com as injustiças deste mundo, com as injustiças que acontecem no nosso próprio país hoje, né? Está chegando aí, irmãos, né? A ditadura já chegou, né? Aí você fala, pastor, está exagerando. Não estou exagerando, não, né? Olha o tanto de injustiça que está sendo cometido dentro do nosso país. Vê lá. Vocês viram, 2 dias atrás, um policial foi prender o rapaz, estava com uma arma, né? O rapaz conseguiu desvencilhar do policial
e deu um tiro no pescoço do policial. E a pessoa que estava filmando, rindo. Uma pessoa da comunidade lá, rindo do que aconteceu. E a mídia foi procurar o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, perguntando do suspeito que tinha fugido. E o policial, vê se isso é coisa da gente não ficar furioso, diante de um negócio desse. Então, o nosso país está levando caminhos onde essas injustiças elas estão ficando mais constantes. E se nós não nos levantarmos, um dia vai chegar para nós. Já está chegando, né? Vai chegar para nós. Se nós não tivermos aqui diante das injustiças da vida, nós orarmos com confiança, sabendo que diante de qualquer injustiça Cristo está voltando, nós vamos sucumbir. Estava conversando com os irmãos aqui da igreja, aqui no encontro ali no gabinete ali, né? Eles nunca pararam para pensar na perseguição. Se um dia eles tiverem um revólver apontado na sua cabeça, falar, ó, nega ou morre. Se você negar, você vive. Se você não negar, sua esposa morre. E aí? Sim. Voltar lá ao século, 15, 14, os primeiros séculos, Ao pegar lá, vamos ver se passa. Ó, a igreja tem que fechar. Se o Estado mandar, nós somos obrigados. Pensou chegar nesse caso? Então, eu vi, só um minutinho, essa semana, um rapaz lá de Aracruz. Eu cresci com ele, jogava na escolinha do meu avô. Meu avô levou ele para a Itália para jogar a bola. Chegou lá, ele se converteu, voltou para casa, não quis saber de bola. Hoje ele é um pastor de um viés totalmente diferente de mim. Assumiu lá a igreja do Ed Renekiewicz como pastor. Um rapaz que estava do meu lado lá há pouco tempo atrás. Então chegou nas igrejas. Isso mesmo. Então essa esperança da glória futura nos capacita a enfrentar os sofrimentos com alegria. Porque qualquer dificuldade que a gente vai enfrentar nessa vida, ela é passageira. E eu disse esses tempos atrás aqui, se você ainda não sofreu nessa vida, pode se preparar. Porque nós ou já sofremos, ou estamos sofrendo, ou vamos sofrer. Faz parte da nossa vida. Mas é temporário. Marcos Almeida tinha uma música que diz, toda dor é por enquanto. Tinha não, tem, Então essa perspectiva transforma até mesmo as maiores dores em oportunidades de crescimento espiritual. Não era isso que Paulo falava? Não era essa a perspectiva de Paulo aqui, ó? Eu tenho para mim, Paulo falando, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, futuro. Está falando do futuro, está falando da volta de Cristo. Apocalipse 21, 3 e 4, está lá dizendo, essa esperança da glória futura, e eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. É neste momento da glória futura, o próprio Deus estará
com eles. E isso nos leva a viver sempre na presença de Deus, a fonte máxima da nossa alegria, né? E nele realizarmos todas as nossas esperanças. Né? Concluindo aqui, irmãos, que horas agora? Dentro das perguntas? Ih, relógio acabou a bateria. 10 horas ainda. Então, a alegria do discípulo, ela é uma alegria profunda que não depende das circunstâncias temporais. É firmada no amor de Cristo, na obediência ao seu chamado e na esperança da glória futura. Aqui, para o tempo hoje, nós experimentamos o amor de Deus em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Mas nós devemos viver em obediência à sua palavra e aguardar a gloriosa manifestação de Cristo, experimentando aí uma alegria que ultrapassa todo entendimento humano. Essa alegria, ela é o quê? Testemunho vivo do poder de Deus. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos que viver e compartilhar isso com este mundo. Nós vamos ver como acontece, né, como o mundo está propício a isso para nós, né, enquanto nós vivemos. Vamos ver isso hoje à noite.